Olá, meus amigos queridos da nossa Casa do Caminho, mais uma vez aqui reunidos nessa oportunidade que está sendo apresentada para que nós possamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse momento, hoje nós estaremos estudando o capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nós vamos agradecer muito a essa espiritualidade amiga que nos ampara, nos apoia, nos acolhe, nosso querido Dr. Herman e toda a sua equipe, para que possamos, nesse momento, estar com as nossas mentes, corações e sentidos conectados com o mais alto, tendo a possibilidade de nos ligar com o nosso Pai Criador. E assim, com essa gratidão em nossos corações, pedimos licença para iniciar o estudo de hoje. Antes da gente adentrar exatamente no tema, vamos lembrar aqui um pedido realizado pela direção espiritual e encarnada da nossa casa querida, que com relação tanto às cestas básicas quanto aos cobertores, né? Quanto às cestas básicas, alimentos, gêneros de primeira necessidade, nossos irmãos em situação de rua ou mesmo as famílias atendidas pela Casa do Caminho continuam necessitando muito da nossa ajuda, né? Cada um pode dar aquilo que é possível, né? Em nossas redes sociais, nos nossos canais de comunicação, sempre haverão as instruções específicas para a doação. Seja ela em espécie, seja ela em bens, né, alimentares, enfim. Com relação à campanha do cobertor, né, o frio já está se aproximando, já tivemos umas 2 semanas com muito frio à noite, e isso vem nos alertar sobre, e nem estamos ainda no inverno, então vem nos alertar sobre a nossa necessidade de auxiliar e poder contribuir com esses irmãos que não têm abrigo, que não têm teto, ou que mesmo que tenham algum abrigo, ainda assim não têm um agasalho. Então vamos abrir nossos armários, vamos abrir nossas gavetas, meias, casacos, calças, moletões, aquela roupa que já não nos atende, ou mesmo aquela que também já nos atende, mas que a gente pode dividir, né? Sempre é possível. Vamos principalmente abrir os nossos corações. A nossa casa faz um trabalho lindo de acolhimento, de distribuição, de roupas e mantimentos, então que possamos fazer parte, né, desse trabalho, não só do estudo, mas também da entrega, da distribuição, da elaboração das cestas, enfim. É muito trabalho, são muitas frentes que a nossa casa precisa dos colaboradores e das doações. Então, que nossos corações sejam, nesse momento, tocados por essa possibilidade dessa oferta, né? E que a gente possa divulgar isso para muitos irmãos nossos que ainda não conhecem esse trabalho e que muitas vezes têm alguma coisa para doar e não sabem como canalizar. Então, sejamos esses receptores e distribuidores do amor, que é o que Jesus espera de cada um de nós na nossa caminhada. E como eu havia dito, o nosso capítulo de hoje é o capítulo 4, onde nós vamos falar do item 18 até o item 23. Sendo que assim, vamos dar uma pequena passeada aqui um pouquinho antes, né, nos itens anteriores, aonde Kardec, junto com os espíritos, fazem as definições de reencarnação e aquilo que para nós é já conhecido, sabido e entendido, mas que é importante que a gente faça o entendimento para que o estudo flua de uma forma melhor, né? Então, aqui no item 4, quando Kardec traz a explicação de ressurreição e reencarnação, né, ele diz assim: a reencarnação fazia parte dos dogmas do povo dos judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, cuja crença era de que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. Então, a gente vai vendo o seguinte: a reencarnação, de outros estudos que nós já fizemos, a gente sabe que essa foi uma palavra cunhada num momento onde a doutrina espírita surgiu, né, e
e veio até estar conosco aqui no plano terreno. Então, a reencarnação, na verdade, ela sempre existiu. A palavra pode ter sido cunhada, mas o ato em si, a função, ela é uma lei divina e ela acontece desde todo sempre. E ela era entendida por esse povo judeu, né, já mais antigo, com o nome de ressurreição. Criam eles que o homem que vivera podia reviver, era como os judeus entendiam, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se, porque eles não tinham o conhecimento. E mesmo, vejam, né, que coisa interessante, nós que estamos aqui já há mais de quase 200 anos em contato com a doutrina espírita, ainda temos muitas dúvidas com relação ao processo, a como ocorre, quantas vezes nós reencarnamos, por que a gente reencarna, enfim. Então imaginem que eles tinham esse conhecimento, esse entendimento de que nós reencarnamos, como eles chamavam, nós ressurgimos, né, num novo corpo, mas eles não entendiam muito a forma como isso acontecia, né? Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chamava reencarnação. A ressurreição dá uma ideia realmente de volta à vida do corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Vejam que a ciência ela vai andando e vai trazendo para nós a informação para que nós possamos fazer essa ligação. Kardec já havia falado sobre isso, né? A ciência é um dos tripés da nossa doutrina, ciência, religião, né, e filosofia, mas a ciência ela comanda no sentido de cada nova descoberta, caso seja provada, e isso está lá na Gênese, né? Kardec colocou isso muito lá, a doutrina espírita irá acompanhar, irá se adequar e adaptar, ou seja, naquela época não havia esse entendimento da deteriorização dos corpos, da matéria, como ela era transformada, enfim, não havia esse conhecimento. Como hoje em dia a gente tem já todo esse cabedal de informação e a gente sabe que uma matéria decomposta ela não pode voltar ao seu estado anterior igual, é claro que não será no mesmo corpo e sim num novo corpo. O que é imortal é a alma, que é, na verdade, o espírito na condição errática. Então, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. E que hoje a gente também consegue compreender isso porque, imagina se os nossos corpos evoluem, assim como tudo na orbe, né, terrestre e no universo evolui. Portanto, os nossos corpos ainda bem, porque senão nós poderíamos estar reencarnando num homem de Neandertal, num homem antigo, não poderia. Né? É só nós observarmos como as crianças hoje nascem, que já têm uma capacidade, um cérebro, um cognitivo muito mais avançado, que obviamente só pode se manifestar, mas é um espírito mais avançado, mas esse espírito mais avançado, ele necessita de um corpo mais avançado, né? É aquela comparação que a gente sempre faz, que um bom pianista, ele consegue expressar toda a sua arte na sua plenitude se você tiver um piano bem afinado e de boa qualidade. Então, ou seja, o nosso corpo físico é esse piano que cada vez vai evoluindo e vai melhorando, né? Então, esse era um entendimento na época para os judeus, né? E Jesus, na época em que ele aqui esteve conosco, uma das passagens em que ele fala sobre essa volta, esse retorno do espírito à condição corporal, foi no seu encontro com Nicodemos, né? Que ficou tão conhecido por nós, né, na religião. E Jesus fala: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, né, ele vem trazer uma explicação que nosso corpo recebe, né, toda a carga genética dos nossos pais e dos nossos familiares e antepassados anteriores, porque é o nascimento da carne pela carne.
E o espírito traz dentro de si o quê? As suas impressões de vidas anteriores. Ah, mas às vezes eu posso me parecer com meu avô, eu posso ter um comportamento similar e a gente tem por hábito chamar isso de puxou, né? Eu puxei o meu avô. Na verdade, nós vamos falar já disso, das famílias, né, dos laços de família, das ligações que nós construímos da família espiritual, que faz com que a gente compreenda que nós nos aproximamos pela lei da sintonia. Então, se eu tenho um comportamento parecido com meu avô, com a minha avó, ou com um tio, ou com uma tia, nada mais é do que esse familiar que já esteve ao meu lado numa outra situação, talvez como pai, como irmão, como filho, não importa, mas que o que nos uniu foi a similaridade, o que nos uniu foi a sintonia. Né? Então eu sou dessa maneira, me aproximo de alguém que tem este mesmo pensamento que eu. Então isso que Jesus queria dizer, que o da carne é a carne, a similaridade física, ela não necessariamente tem a ver com a similaridade espiritual. Né? E aí nós vamos caminhando um pouquinho mais, antes de concluir essa introdução, digamos, do estudo de hoje, lá no item 16, Kardec fala assim: não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Daí é tão importante nós estudarmos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os Evangelhos, as parábolas. É de suma importância para que a gente possa compreender, para que a gente entenda o contexto da época, para que a gente compreenda aquela estrutura da sociedade em que Jesus estava inserido e quando ele aqui deixou suas lições, para que a gente possa absorver no máximo. Não é? É claro que tudo que Jesus nos trouxe ainda está longe da nossa compreensão, mas quanto mais nós nos aprofundarmos nos estudos, melhor será a nossa compreensão e o nosso avanço. Né? Então, entrando no item 18, que é do estudo de hoje, ele se intitula A Reencarnação Fortalece os Laços de Família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Como isso acontece? Não é? O que a gente nunca pode esquecer é que nós todos estamos ligados, ou seja, os laços de família eles não sofrem nenhuma destruição com a reencarnação, como pensam algumas pessoas. Essa é uma preocupação muito grande. Né? Quando nós perdemos algum ente querido, né, uma das causas da nossa saudade, da nossa dor, não é só o afastamento, é a possibilidade que muitas vezes nos surge em pensamento de nós não estarmos mais, não termos acesso a esse nosso querido. Mesmo que tenhamos a crença da reencarnação, mesmo que tenhamos esse entendimento, mesmo que saibamos que nós aqui estaremos novamente, mesmo assim, algumas das vezes nós nos desesperamos com esse sentido dessa separação, como se não houvesse um novo encontro. E Kardec vem trazer essa explicação exatamente nesse item aqui, dizendo, ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, esse os destrói. E ele vem explicando que no espaço, né, os espíritos formam grupos ou famílias. Claro que todos nós já ouvimos falar sobre as famílias espirituais. E isso é tão claro, isso é tão transparente, principalmente para nós que frequentamos as casas espíritas, porque nesses locais, né, é muito comum nós encontrarmos pessoas com as quais nós nos simpatizamos, nos sentimos próximos, íntimos, mesmo sem sequer, muitas vezes, conhecer o nome da pessoa. Por quê? Porque ali nós estamos sendo atraídos por um ideal comum, né? E ali, com certeza, nós iremos nos reencontrar. Né? Pessoas que já estiveram juntas, ou no plano espiritual, ou aqui mesmo no plano terreno, em outra vida, mas que
se comprometeram a continuar esse trabalho, a continuar essa tarefa, né? E num determinado momento da nossa caminhada, a gente se depara com essa pessoa, né? Não reconhece ela pela questão física, não a reconhece na nossa família de carne, mas ela está lá, cravejada em nosso coração, e isso é muito nítido, é muito claro. Então ele fala, no espaço os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Então esse processo, né, leiam a reencarnação de Sigismundo, né, que está nas obras de André Luiz, porque é tão interessante para a gente ver como é feito o processo da reencarnação, como é escolhido o seu pai e a sua mãe, como você é inserido naquele conjunto familiar, né? Quais são as questões que envolvem aquele grupo e que fazem com que você esteja naquele contexto, que você esteja naquela família. Então isso é tão importante da gente entender, porque muitas vezes nós usamos uma expressão muito equivocada, onde nós dizemos, né, família nós não escolhemos, amigos nós escolhemos. Não é verdade. Nós escolhemos a família que estamos, nós agradecemos e necessitamos dessa família em que nós estamos e nós, por muito, pedimos para que estivéssemos naquele núcleo. Então, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, ainda que com muita dificuldade. A encarnação apenas momentaneamente os separa. Portanto, ao regressarem à erraticidade novamente, se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Mas o que acontece? Muitas vezes, até uns seguem outros na encarnação, né? Ou seja, pais e filhos, filhos e irmãos, né? Vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Então a gente tem que ter uma compreensão muito clara nesse momento de que, às vezes, aquele nosso mentor ou algum espírito que nos sopra um conselho, né? Aquela intuição que está chegando até nós, né, aquele aviso pode estar sendo de alguém que foi muito próximo, porque vamos imaginar, né, uma mãe que desencarna e que durante toda a sua caminhada, enquanto aqui esteve junto a seus filhos, teve o zelo. Quando eu falo mãe, pai, avó, né, aquele que cuida, né, a gente sempre se remete à mãe, mas enfim, aquele que cuida, né, se ele vai deixar, pelo fato de desencarnar, de desejar cuidar, de desejar orientar aquele seu filho querido. Então, isso não acontece. O que acontece é que os espíritos continuam nas suas tarefas. Nós não mudamos nada, nós continuamos a nossa caminhada. Claro que, mas então ela vai estar comigo o tempo inteiro do meu lado? Não necessariamente, porque ela é um espírito encaminhado e também precisa de prosseguir. Mas sempre que possível, as emanações de amor nos ligam. Então, para qualquer um de nós que tenha algum ente que já tenha partido, não usemos da prerrogativa de chamar nos momentos de dificuldade, porque isso muitas vezes pode até prejudicar a caminhada desse nosso querido, mas que nós oremos para que nós mantenhamos a conexão, que é feita através da oração, da prece. Né? Então, se nós nos mantivermos pela prece conectados com os nossos amores não deixarão de ter acesso a nós, né? E que isso fique muito claro. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. É como se fosse uma engrenagem, né? Uma grande família onde a gente vai, né, fazendo as nossas conexões. Então, Kardec divide aqui as afeições, porque, veja bem, esses mecanismos de sintonia, eles vão acontecer quando existe uma afeição real. E ele trata disso nesse item 18, porque ele fala assim, ele classifica para o nosso melhor entendimento a afeição em 3 tipos. Aquela que é real, verdadeira, ou seja, aquela que nasce do coração,
aquela que tem raízes fincadas no amor real, né? E não no interesse ou em qualquer outra circunstância. Então, nesse quesito afeição real, né, alma a alma, é a única que sobrevive à destruição do corpo. É isso que ele nos fala. Nesse mundo se unem apenas, né, pelo amor. Agora, ele também vem nos trazer a explicação sobre a ligação pelos sentidos, que é uma das nossas formas de nos conectarmos aqui no plano terreno, até porque pela preservação da espécie, pelos instintos que ainda são muito fortes a cada um de nós, muitas vezes nós nos relacionamos pelos sentidos, né? Pela beleza, pelo sexo, pela necessidade de estar com algum companheiro ou companheira, né? Então, às vezes, os sentidos nos fazem nos aproximar. E ele explica aqui que duráveis realmente somente serão as afeições espirituais. Aquelas que se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo tem para se preocuparem no mundo dos espíritos, porque essa conexão, na verdade, ela se desfaz no momento em que nós nos separamos do corpo físico, porque os sentidos se extinguem e, por conseguinte, essa afeição se desfaz. E também aquelas ligações, né, que acontecem pelo interesse. E qual é o interesse? Né? Quando a gente se une a alguém para conseguir alguma coisa de ordem material, quase sempre é de ordem material, né? Não existe interesse espiritual, porque aí não seria interesse, sim amor. Então, Kardec nos traz, juntamente com os espíritos, que essas ligações, menos ainda, permanecem, porque se referem tão somente aos interesses do mundo, né? Então, a gente pode perceber que a morte, a morte do corpo físico, ela nos traz o quê? Ela descortina para nós todos os nossos sentimentos e deixa aqui, né, no plano terreno, aqueles que são daqui, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de amor, o que é ligação real, permanece e prossegue para todo sempre. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice de simpatia anterior que as aproximou. Então, a gente vai vendo que essas ligações familiares, elas ocorrem, como eu havia falado, por conta da simpatia ou antipatia, né? Espíritos antipáticos ou estranhos, eles vão acontecer também dentro de uma mesma família. Por que isso acontece? Né? Porque, veja bem, né? Numa família, a gente tem até uma expressão muito comum entre nós, que a gente chama assim, fulano é ovelha negra, ou então fulano é completamente fora da curva do comportamento familiar desse grupo. Por que será que isso acontece? Deus permite que determinados espíritos encarnem numa família onde não existe nenhum laço espiritual. Para quê? Podem ser algumas possibilidades. Necessidade da família, né, em lidar com determinada situação com a qual não estava ainda habituado. Uma possibilidade. A outra possibilidade, necessidade que esse espírito tenha contato com pessoas do bem. Necessidade que esse espírito tenha contato com algum tipo de provação para que ele possa vencer determinada situação. Aquele grupo pode ser um grupo que, se reunido anteriormente, se comprometeu em auxiliar aquele espírito, né, que vem com vícios ou vem com comportamentos diferentes daquele grupo, e aquele irmão que é abrigado naquele seio familiar começa a ter um novo olhar, né, sobre o sentido familiar, e com o tempo ele tem a possibilidade de conhecer uma nova forma de convívio em família. Então, esses espíritos
sejam simpáticos ou antipáticos, todos nós nos reunimos com algum objetivo. Não existe jogo de dados, não existe o acaso na organização de Deus, muito menos na estrutura em que Deus nos coloca, que é a família, né? Então, nós não precisamos nos preocupar, por exemplo, né, como ele trata aqui nessa questão, com aquelas pessoas que falam, bom, então se eu tive muitas encarnações, quando eu retornar ao plano espiritual eu vou ter centenas de pais, centenas de mães, centenas de irmãos e vai ser uma família interminável, como que vai ser? Claro que não, porque na verdade, quando nós retornarmos ao plano espiritual, nós encontraremos aqueles que nos precederam e que muitas vezes já tomaram papéis diferenciados, já foram nossos pais, já foram nossos irmãos, já foram nossos filhos, e assim nós vamos nos trocando de papéis nessas experiências diversas que a reencarnação nos possibilita. Já os não reencarnacionistas, como é que eles encaram, né, essa situação? Vamos imaginar, né, necessariamente ela anula, né, como está escrito aqui, a pré-existência da alma. Aquele que não é reencarnacionista, ele crê que não existia uma alma antes. Então, o que ocorre com esse entendimento, né, para algumas pessoas? Sendo estas criadas no mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre eles. Ou seja, isso é um processo tão complicado, né? Porque se a gente parar para pensar, porque é importante, Kardec traz isso para que a gente possa analisar. Bom, então vamos agora tirar, né, essa opção da reencarnação, vamos pensar como o não reencarnacionista age. Então nós não teríamos passado, nós não teríamos pregresso. Qual então o sentido de nós olharmos para os nossos antepassados? Isso falando, né, do nosso passado. E se nós pensarmos no futuro, do que nós estaríamos nos esforçando para adquirir conhecimento, trabalhar, estudar, né, criar uma família, ter filhos, nos instalar, produzir um patrimônio? Qual o sentido que teria isso se eu não retornasse para aqui? Né? Se eu não seguisse a minha caminhada, né, e não levasse comigo todo o meu conhecimento adquirido. Porque, claro, os bens que eu possa ter adquirido aqui, eu aqui os deixarei, com certeza, não terá nenhuma utilidade para mim. Mas o conhecimento, o amor e a minha evolução moral, o meu entendimento sobre a minha caminhada, esses vão comigo. Inclusive o meu conhecimento intelectual, não é? Toda vez que eu reencarno e me dedico a uma determinada tarefa, seja ela da medicina, da área da engenharia, da área das ciências humanas, de qualquer outra área nova que vem surgindo, tantas por aí, isso é uma alavanca para a minha evolução e para a evolução do meu grupo, né, com o qual eu pertenço. Então, eu levo esse conhecimento, eu levo esse cabedal junto comigo e isso vai ser útil para a minha formação. Então, não faz o menor sentido se nós imaginarmos que não poderíamos, né, e que seria um esforço perdido, né, todo esse trabalho, toda essa dedicação para que no final da nossa encarnação nós aqui tudo deixássemos, né? Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram e é isto que constitui a verdadeira família. Então, que cada um de nós possa ter, nesse momento, um novo olhar para aquele nosso esposo, aquele nosso filho, aquele nosso companheiro, aquela nossa mãe, aquele nosso pai, aquele nosso avô, aquele nosso tio, aquele nosso primo, enfim, o nosso grupo familiar que veio ligado por laços biológicos e o nosso grupo espiritual com o qual nós convivemos, né, de ordem desencarnada e de ordem encarnada.
né? Que nós possamos fazer jus de todo esse esforço que a espiritualidade tanto faz para que nós avancemos, que nós estejamos realmente conectados com essa grande família, né? E que nós tenhamos e nós possamos dar muito, muito valor e o nosso melhor para essa nossa passagem aqui na nossa reencarnação. Que todos fiquem na paz de nosso Senhor Jesus e que esses espíritos amorosos que tanto nos amparam possam continuar a estar ao nosso lado por toda a nossa caminhada aqui no plano terreno. Graças a Deus, agradecemos a Jesus, ao nosso Pai Celestial e à nossa querida Casa do Caminho. Fiquem em paz, graças a Deus.